Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov. Estamos retornando na manhã deste dia, hoje, sexto dia da semana, dia dos preparativos para nossa festa semanal, o Shabat, e estamos aqui nesta manhã para fazermos a leitura e trazermos alguns comentários da Parashá que estamos estudando, durante a semana, e no Shabat nós estaremos então fazendo a leitura e também um shiur da leitura da Parashá Behaloterra concernente ao segundo ciclo, e a leitura no Shabat que nós estaremos lendo e comentando da segunda aliá, do segundo ciclo. Está no capítulo 9 de Bamidbar, Números, capítulo 9, do verso 15 até o capítulo 10, versículo 34. Então, essa é a leitura da Parashá deste Shabat. Você poderá estudar, poderá também, através das transmissões, deixar ali o seu comentário. Tudo isso contribui, ok? Então, hoje, sexto dia, faremos a leitura das duas últimas aliot, que é a sexta e a sétima, que está no capítulo 10, do verso 35, até o capítulo 11, Passuque 29. Bamidbar, Números, capítulo 10, versículo 35, até o capítulo 11, versículo 29. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão conectados conosco, a você que está rezando conosco, o nosso Shalom. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. E queremos deixar aqui também os nossos votos de parabéns, de muitas felicidades a você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Votos de muitas felicidades, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 21 de junho, do mês de junho do ano de 2024. E pelo calendário judaico, hoje é dia 15 do mês de Sivan. 15 do mês de Sivan. Ok? Então vamos à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hami, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E era quando a arca se punha em marcha que dizia a Moshe: levanta-te e não te afastes demais, ó Eterno, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: repousa, Eterno, no meio dos miríades de milhares de Israel. E o povo queixava-se da má sorte aos ouvidos do Eterno, e escutou o Eterno, e acendeu-se sua ira, e ardeu neles fogo. Do Eterno queimou parte dos indignos que havia no acampamento, e chamou o povo, e clamou o povo a Moshe. E orou Moshe ao Eterno, e apagou-se o fogo, e chamou o nome daquele lugar Taberá, porque ardeu entre eles o fogo do Eterno. E a mistura de gente que estava no meio deles foi possuída por um
desejo e tornaram a chorar com os filhos de Israel e disseram: quem nos fará comer carne? Lembramos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. E agora seca-se nossa alma. Nenhuma coisa há salvo o maná diante dos nossos olhos. E o maná, era como semente de coentro, em sua aparência era semelhante à do cristal, e espalhava-se o povo e o colhia, e o moía nos moinhos, ou pisava nos almofares, e cozinhava-o na panela e fazia deles bolos, e o seu sabor era o sabor da umidade do azeite. E ao descer o orvalho sobre o acampamento de noite, descia o maná sobre eles. E escutou Moshe ao povo chorando por famílias, cada qual à porta de sua tenda. E acendeu-se muito a ira do Eterno, e aos olhos de Moshe também pareceu mal. E disse Moshe ao Eterno: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste a carga de todo este povo sobre mim? Concebi eu, porventura, todo este povo, dei-o à luz, para que me digas, leva-o no teu seio, assim como leva o criado a criança que mama, para a terra que juraste dar a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo que chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne e comeremos? Não posso eu só suportar a todo este povo, porque pesado demais é para mim. E se assim tu me fazes, mata-me. Mata-me logo, se tenho achado graça a teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Eterno a Moshe: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, dos que tu sabes que são os anciãos do povo, e seus guardas, e os levarás à tenda da reunião, e ficarão aí contigo. E eu descerei, e ali falarei contigo, e os enobrecerei, tirando uma parte do Espírito que está sobre ti, e pondo-a sobre eles, e levarão contigo a carga do povo, e não a levarás tu sozinho. E ao povo dirás: preparai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos fará comer carne? Quão melhor é para nós no Egito? E dará o Eterno a vós carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, e nem 20 dias, porém 1 mês, até que vos enfastieis dela e a rejeiteis, porquanto rejeitaste ao Eterno que está entre vós. E choraste diante dele, dizendo: para que saímos do Egito? E disse Moshe: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhe-eis carne, e a comerão durante 1 mês. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? E disse o Eterno a Moshe: será que o povo do Eterno é curto? Agora mesmo verás se esta minha palavra se cumprirá ou não. E saiu Moshe e repetiu ao povo as palavras do Eterno, e juntou os 70 homens dos anciãos do povo, e o fez ficar em redor da tenda. E apareceu o Eterno na nuvem e falou-lhes, e tirou do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre os 70 homens anciãos, e foi assim como pousou sobre eles o Espírito, e profetizaram naquele dia, e depois nunca mais. E haviam ficado 2 homens no acampamento, o nome de um era Eldade, e o nome do segundo Medade. E pousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam
entre os inscritos e não saíram à tenda e profetizaram no acampamento. E correu o moço e anunciou a Moshe e disse: Eldade e Medade profetizam no acampamento. E respondeu Josué, filho de Nun, servidor de Moshe, um dos mancebos escolhidos, e disse: Meu senhor Moshe, encarceraos. E disse-lhe Moshe: Tens tu ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Eterno fosse de profeta, pondo o Eterno sobre ele seu espírito. E recolheu-se Moshe ao acampamento, ele e os anciãos de Israel, e um vento partiu do Eterno e fez voar codornizes do mar e espalhou-as sobre o acampamento, a quase um dia de caminho de uma parte e a quase um dia de caminho de outra parte, ao redor do acampamento, e a 2 cúbitos de altura sobre a superfície da terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, toda aquela noite, e todo o dia, e ajuntaram as codornizes. Aquele que menos juntou 10 montões, e as espalharam para si ao redor do acampamento. A carne estava ainda entre seus dentes, e antes que fosse digerida, a ira do Eterno se acendeu contra o povo e feriu o Eterno ao povo com uma praga muito grande. E o nome daquele lugar chamou Kibroth Hattaavá, sepulcro dos desejosos, porque ali enterraram o povo desejoso. De Kibroth Hattaavá partiu o povo para Hatzerote, e estiveram em Hatzerote. E falaram Miriam e Aarão contra Moshe por causa da mulher cuxita que tomou, porque mulher cuxita tinha tomado. E disseram: porventura somente com Moshe falou o Eterno? Certamente também conosco falou. E ouviu o Eterno. E o homem Moshe era muito humilde, mais do que todos os homens que houve sobre a face da terra. E falou o Eterno de súbito a Moshe e a Aarão e a Miriam: Sai vós 3 à tenda da reunião. E saíram os 3, e apareceu o Eterno numa coluna de nuvem. Esteve à porta da tenda e chamou a Aarão e a Miriam. E saíram ambos, e disse: Ouvi, rogo-vos, as minhas palavras, se houver profeta entre vós. Eu, o Eterno em visão, a ele me faz conhecer, ou no sonho falo com ele. Não é assim com meu servo Moshe. Em toda a minha casa ele é fiel. Claramente falarei com ele, e com palavras claras, e não com enigmas. E a glória do Eterno contemplara. E por que razão não temesse falar contra o meu servo, contra Moshe? E acendeu-se a ira do Eterno contra eles, e ele retirou-se, e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. Eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. E olhou a Arão a Miriam, e eis que estava leprosa. E disse Arão a Moshe: Rogo-te, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Não seja ela igual ao morto, pois, dado que ela saiu do ventre de nossa mãe, isso seria como se fosse consumida a metade de nossa carne. Chamou Moshe ao Eterno, dizendo: Deus, rogo-te, cura. E disse o Eterno a Moshe: Se seu pai se tivesse zangado com ela, não deveria ela ficar envergonhada por 7 dias? Seja ela encerrada 7 dias, fora do acampamento, depois recolhida. E foi encerrada Miriam fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu, até ser recolhida Miriam. E depois partiu o povo de Hatzerote, e acamparam no deserto de Parã. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher Natan lanu Torah temet ve'hayolan atav torrein, Baru atah Adonai noten haTorah. A leitura que foi mencionada aqui, que seria até o capítulo 11, versículo 29, na verdade ela se estende, né? A leitura, ela termina no capítulo 12 e o versículo 16, né? Conforme seguimos a leitura, então. Então a leitura, ela foi do capítulo 10, 35, até o versículo 12, verso 16. E assim, lemos toda a Parashá Behaloterra durante esses 6 dias, e no Shabat, então, estaremos lendo concernente à leitura do segundo ciclo, no capítulo 9 de Números, do verso 15 até o capítulo 10, versículo 34. A aliá de hoje, ela nos fala sobre o pecado, né, que foi cometido por Miriam, e traz também ensinamentos a respeito do que aconteceu. Após ter iniciado sua caminhada pelo deserto, o povo de Israel enfrentou, né, algumas dificuldades com os não-judeus. E entraram no povo logo que os filhos de Israel deixaram a terra do Egito. Então, como nós temos falado, por ocasião da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, outros povos também saíram junto com Israel, egípcios e também outros povos, que saíram, digamos assim, por aquela empolgação, né? Não, talvez até havia entre eles pessoas que realmente passaram, digamos, por um processo de conversão e aceitaram de coração ao Deus de Israel, tornando-se também parte do povo de Israel. Mas o fato é que logo que Israel deixa a terra do Egito e começa a sua caminhada, sua peregrinação pelo deserto, eles, como nós temos comentado, eram supridos de forma material e espiritualmente. Então, o próprio Deus supria suas necessidades físicas, e a presença da Torá era o que nós comentamos, trazia segurança para os filhos de Israel. Então eles tinham uma proteção material, eles tinham uma proteção espiritual, e Deus era com eles. E o povo de Israel, ali, de repente começou a haver uma murmuração. E a Torá vai falar realmente que essa murmuração, ela foi feita por esses que deixaram o Egito, não os judeus em si, mas essa mistura de gente que saiu com os filhos de Israel. Eles reclamavam que já estavam enfadados do maná. Então eles não queriam somente maná, eles queriam também comer carne. E isso foi o que eles alegaram, que eles tinham tudo de graça na terra do Egito. E então queriam carne, pediam carne, e se levantaram contra a congregação e murmuraram, e trazendo sim problema, né? Então toda murmuração
na verdade, acaba, por consequência, trazendo sérios problemas. Então, isso trouxe um sério problema. E então, após Moshe ter falado, levado a queixa, né, desse povo, dessas pessoas para o Eterno, então Deus, o Eterno, providenciou para eles carne, mandou as codornizes, e eles comeram até sair pelo nariz. E só que foram também punidos pelo próprio Deus, sofrendo ali uma praga. Então, o que nós aprendemos dentro desse texto é que devemos nós ter muito cuidado, pois estamos, como temos falado, todos estamos caminhando pelo deserto, e a nossa caminhada está sobre a luz da Torá. E pela Torá, todos que seguem a Torá terão a sua recompensa, serão recompensados. Então, devemos ter cuidado para que, durante toda a nossa caminhada, não venhamos nos rebelar contra Deus, né? Não venhamos murmurar, dado as nossas necessidades, as nossas faltas. Porque as coisas que acontecem podem estar acontecendo de forma a estarmos sendo provados pelo Eterno, ou por uma falha, né? Como diz, uma falha nossa, um pecado que cometemos, alguma coisa que venhamos cometer de errado, e por consequência estamos passando por uma situação difícil. Então, que tenhamos cuidado, né, durante a nossa caminhada, e sabendo que a murmuração, ela é algo que traz separação, nos separa do Eterno. Então, nós devemos agradecer a Hashem, nosso Deus, por tudo quanto temos, né? E seguir a nossa vida, seguir a nossa caminhada. E dia após dia, né, dentro dessa caminhada, até chegarmos aí ao nosso descanso, né, quando da vinda do Mashiach, ou mesmo quando descermos à sepultura, de maneira dentro da luz da Torá. E não murmurar, né, daquilo que nós não temos, daquilo que estamos precisando. Tudo acontece a seu tempo. Tudo acontece segundo não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Eterno. Então, o povo de Israel, Moshe, o Eterno, falou que tiraria o povo da terra do Egito, mas falou que mandaria sinais. Então não foi apenas um, não foi dois, não foi três, foram 10 pragas. Então levou um tempo, ainda que eles já reconheciam Moshe como o resgatador, mas mesmo assim necessário passou um determinado tempo. Então foi no tempo não de Moshe, nem no tempo do povo, mas no tempo que o Eterno determinou. Então, assim somos nós. A nossa vida, nós não temos domínio. A nossa vida está na mão de Deus. Então, a seu tempo, é fato que um dia vamos descer à sepultura, né?
Então, que durante essa caminhada possamos ser gratos, né, a Hashem por tudo quanto Ele nos tem concedido e por tudo quanto Ele ainda nos considera. Então é isso, e nós agradecemos a Hashem, nosso Deus, e queremos convidá-los a estarem conosco após o pôr do sol deste dia, que já é início do Shabat, às 19 horas, estaremos transmitindo o nosso serviço de Kabbalat de Shabat pelo canal Anusim Brasil Criciúma, pelo YouTube, às 19 horas. Convidamos a você a estarem conosco, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe nos preparativos, lembrando que 18 minutos antes do pôr do sol nós acendemos a vela de Shabat e com tudo pronto, né? Já tudo preparado, a nossa mesa preparada, a nossa casa preparada, para juntos recebermos mais um Shabat. É isso. Que Hashem vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, um dia de preparação, possa tudo correr do bom e do melhor. E um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov e Shabbat Shalom a todos e até às 19 horas. Shalom, shalom.